Olá, tudo bem? Hoje é terça-feira. Vamos então com a síntese de hoje, a síntese histórica. Vamos então com um vídeo sobre Idade Média. Muito bem, vamos então falar sobre Idade Média. O que seria então a Idade Média? Já falei aqui sobre alguns vídeos que falam sobre o feudalismo, já falei sobre alguns vídeos que falam sobre a sociedade feudal, a Inquisição, mas eu não falei ainda sobre o feudalismo. Vamos falar então o que é o feudalismo em si. Ok, o feudalismo, a Idade Média é um período histórico que corresponde à Europa, tá? É completamente europeu. Você não vê falar, por exemplo, Idade Média no Brasil ou sei lá, na África, no continente africano. A Idade Média, a concepção que a gente tem de Idade Média é eurocêntrica. Tá? Qual o período da Idade Média? A Idade Média corresponde a intervalos de dois tempos. Como o próprio termo fala, é média, então está no meio. Né? Esse termo quem cunhou foram os renascentistas para falar mal da Idade Média. Mas vamos lá. Corresponde entre o fim do Império Romano do Ocidente e o fim do Império Romano de Constantinopla. Tá? Entre 476 e 1492. Esse foi o período completo da Idade Média. Tá? Alguns historiadores afirmam que houve Idade Média tardia. Né? Alguns historiadores afirmam que, enquanto houve o período feudal na Europa, ou seja, até a Revolução Francesa, houve a Idade Média. Né? Então muitos jogam a Idade Média com o fim no século XVIII. Outros ainda falam que enquanto houve Inquisição católica, teve a Idade Média. Enfim, mas o consenso maior foi que houve a Idade Média do século V depois de Cristo, da era cristã, até o século XV. Muito bem. Quais as características da Idade Média em si? O formato da Idade Média? Muito bem. Quando acabou o Império Romano, né, começou aquela briga, quem foi o responsável. O Império Romano acabou em 476 por conta das constantes invasões bárbaras ao Império. O Império já havia sido fragmentado, né, havia passado por uma série de fatores e o fator principal foi o Império Romano está totalmente fragmentado, está todo estilhaçado. Então, com as constantes invasões bárbaras, legitima o fim do Império Romano no ano de 476. A Igreja ela passa a ser a herdeira legítima do Império Romano. Tá certo? Então a Idade Média ela se divide entre Alta Idade Média e Baixa Idade Média. Tá? O período inicial da Idade Média que ela foi mais forte, tá? Que ela se chama da Alta Idade Média. E o fim da Idade Média foi no final, na Baixa Idade Média, melhor dizendo, né? Me corrigindo. Muito bem. Quando a gente falar da Alta Idade Média, qual foi a principal coisa que aconteceu lá? Qual foi a principal característica que teve lá? Foi o surgimento do Sacro Império Romano-Germânico. Né? A Igreja declarou Carlos Magno como imperador. Muitos questionavam. Né? O Papa Leão III, por exemplo, acho que foi Leão III mesmo, declarou Carlos Magno como o imperador supremo do Sacro Império Romano-Germânico. Tá certo? Isso dentro da própria Idade Média. Ok? Da Alta Idade Média, melhor dizendo. Muito bem. Como era a Idade Média? A Idade Média teve todo o domínio da Igreja. Tá? Muitos falam mal da Idade Média, mas sem razão, por causa que tem uma visão preconcebida desse período. Falar, foi um período de trevas, foi um período de atraso, foi um período, sei lá, que teve... Enfim, isso muitas vezes é um preconceito que houve por causa do renascentismo. O que o renascentismo fez foi justamente, como eu falei no início do vídeo, estigmatizar a Idade Média, estigmatizar o período medieval, tá certo? Estigmatizar o período do qual havia passando ali, tá certo? Enfim, então durante esse período chamado medieval, o que houve foi, sim, uma sociedade agrária, sim, uma sociedade rural, né? Você pegar, por exemplo, a sociedade francesa, a sociedade, enfim, espanhola, é uma sociedade totalmente
agrária, tá certo? E... Desculpa, eu tive que fazer uma pausa. Enfim, é uma sociedade totalmente agrária, sociedade totalmente rural, a sociedade espanhola, a sociedade francesa. E você consegue observar ali nos meandros do que foi a Idade Média um período muito conturbado, né? Mas teve alguns progressos, né? Como o filme O Nome da Rosa, baseado na obra de Umberto Eco, mostrou, ali o que aconteceu? Houve o surgimento das universidades, houve o surgimento do conhecimento, né? Santo Agostinho, ele resgatou os filósofos gregos, ele resgatou os filósofos, não resgatou, mas deu uma nova roupagem, né? Teve a patrística, teve enfim, uma série de ensinamentos durante a própria Idade Média que surgiram dentro dos claustros, dentro das igrejas, dentro das catedrais. Mas a Idade Média todo mundo, sei lá, era a Inquisição. Não, a Inquisição foi na Baixa Idade Média e Idade Moderna. Foi no período específico da história. Não foi durante toda a Idade Média, foi uma parte da Idade Média, tá bom? Então, só para deixar claro aqui para vocês, Idade Média corresponde ao que está no meio, entre a Idade Antiga, o fim do Império Romano, e antes de iniciar o Renascentismo, o fim da Idade Moderna, tá bom? Muito obrigado por ter assistido esse meu vídeo. Aqui embaixo tem a forma como você pode contribuir financeiramente se você quiser. Deixe o seu like, compartilhe e tchau!